Amém? Irmãos, 2 Crônicas, capítulo de número 20, narra o momento em que Josafá, o rei de Judá, passou por um momento crítico. Porque esse homem é um homem justo, um dos reis bons de Judá, temente a Deus. Em determinado momento, algumas nações realizaram uma coalizão e vieram contra Judá. Reuniu-se aqueles que moravam na montanha de Seir, com os amonitas e com os moabitas. Um grande exército se reuniu e vieram contra Josafá. Josafá, rei de Judá, temia muito ao Senhor, mas não tinha tantos guerreiros necessários para enfrentar aquela peleja. Não só não tinha tantos homens, como não tinha o armamento necessário para aquela batalha, para aquela peleja. E ele viu vindo aquele grande exército. 3 reinos se reúnem, formam a coalizão e vêm contra ele. E ele não tinha de onde tirar soldados e armamentos para enfrentar o exército inimigo. E aí ele faz algo que vai nos ensinar de uma forma extraordinária. Ele reúne todos os sacerdotes, ele reúne todos os habitantes de Jerusalém, ele reúne todos aqueles que ele podia e ele apregoa jejum e oração. E ele se fecha dentro do templo do Senhor. E o versículo 3 diz assim: então Josafá, ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Também, e apregou o jejum em todo o Judá. Olha que coisa fantástica o versículo. Josafá, ele temeu aquele grande exército que vinha contra ele, não tendo ele soldados e armamentos necessários, ele vai buscar livramento da parte do eterno Deus. E o que ele faz? Ele fecha-se junto com o povo, concede ao povo a responsabilidade de buscar a Deus por um livramento, e eles vão clamar, eles vão orar, eles vão pedir, eles vão interceder. E meu amado irmão, eles vão clamar e fazem um jejum e buscam. O versículo 4 é extraordinário essa sentença. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas estão perdendo o hábito de orar. As pessoas estão orando cada vez menos. E no seu momento de adversidade, de luta, a pessoa busca socorro em várias situações. Mas poucos são aqueles que ainda confiam em Deus e que buscam a Deus de todo o seu coração. E esse homem nos dá um exemplo aqui. No seu momento de adversidade, no seu momento de perseguição, no momento do caos, ele vai buscar a Deus e buscar a Deus por um socorro. Ele sabe que Deus era o único que poderia fazer por ele algo que os homens não poderiam. Ele sabia que o único que poderia dar solução para ele era o Senhor dos exércitos. E ele se fecha com esse povo e eles vão orar, eles vão clamar, eles vão pedir, eles vão interceder. E o texto é claro quando diz que eles buscam socorro em Deus. E eles vão orar a ponto de Deus ouvir a oração daquele povo e mandar o profeta dizer para eles o seguinte: nesta peleja, nesta guerra, nesta batalha, vocês não terão que pelejar, porque a peleja agora não é sua mais, a peleja agora é minha. Meu amado irmão, nós precisamos voltar a orar. Na segunda-feira passada, que foi segunda e terça de carnaval, nós nos fechamos aqui para orar. E oramos das 8 da noite até a meia-noite. Começamos a orar e fomos orando. Eu comecei a orar, depois chegou a missionária Gilmar, depois o nosso irmão Diácono Cleuci, depois o nosso irmão Isaac, e fomos orando, e a oração foi intensificando, a oração foi tomando cada vez mais volume, a graça de Deus veio. Nós oramos 1 hora, oramos 2 horas, oramos 3 horas, oramos até as 11
nós buscamos a presença de Deus, Deus foi renovando as minhas forças, Deus foi renovando o meu ânimo, Deus foi renovando a graça dele no meu coração, meu amado irmão. E eu vejo que nós precisamos fazer mais disso. Não é orar somente o quanto nós conseguirmos, mas é nos desafiarmos a orarmos muito mais do que nós já temos orado. Estamos vivendo uma época onde as pessoas estão murmurando, reclamando, estão cada vez mais inconsoláveis. Nas redes sociais nós vemos tantos cristãos reclamando da vida, reclamando da sorte, murmurando. É melhor parar de reclamar e de murmurar e começar a orar. E deixa eu falar para você, não é orar? Porque as pessoas estão relativizando tudo. Nós estamos vivendo num momento que estão se relativizando tudo. Hoje não tem problema mais nada, não é pecado mais nada, as pessoas podem servir a Deus como elas quiserem, ora quanto elas quiserem, não tem problema. E essa relativização do seu comportamento, da sua santidade e da sua comunhão com Deus, vai gerando cada vez mais um homem e uma mulher fraco espiritualmente, débil espiritualmente, uma pessoa que aparentemente você olha e fala, bacana, é homem e mulher de Deus, mas interiormente essa pessoa está vazia, porque a oração é o carro-chefe para gerar em nós um fortalecimento espiritual. E é necessário, meu amado irmão, que nós nos despertemos para orar e para buscar a Deus, aleluia, seja para uma bênção, seja para um renovo, seja para um socorro, para um livramento. Nós precisamos orar mais. Os irmãos estão entendendo isso? Esse homem faz isso. Ele vê o perigo vindo, o que ele faz? Reúne o povo. E ele não simplesmente assume a responsabilidade, mas ele compartilha a responsabilidade. E como que é compartilhar a responsabilidade? Eu posso orar, mas é importante que todos venhamos a orar. A questão não é só o pastor passar a orar mais. A questão é a igreja entender a importância de se unir em oração. Eu trouxe uma palavra aqui no ano passado sobre oração, e eu falei que a oração tem duas coisas importantes. A primeira é o volume e a segunda é a quantidade. Quando nós estamos orando? Jesus, em Lucas capítulo 18, diz que nós devemos orar sempre e não desfalecer. Paulo fala para orar, aleluia, sem cessar. Houve um grande evangelista da história da igreja chamado D.L. Moody, um dos maiores ganhadores de alma, que alguém chegou para ele e disse, você ora muito? Ele disse, não mais do que 10 minutos. Só isso? Ele falou, mas também não fico mais do que 10 minutos sem orar. Você entendeu? Ele disse, eu não oro mais do que 10 minutos, mas não fico mais do que 10 minutos sem orar. É intensidade de orar, é volume. Nós precisamos, meu amado irmão, aleluia, abrir a porta do nosso quarto e desfrutarmos com o nosso Deus de intimidade, de comunhão. Pastor, na minha casa eu não posso, não pega a chave, vem na igreja, fecha a porta aqui e vamos falar mais com Deus. Meu amado irmão, a igreja ainda é a igreja do Senhor. O Espírito ainda é o Espírito de Deus. O Espírito Santo ainda, ele nos ensina a orar. Ele ora conosco, ele geme por nós em oração. Esse homem usa esse exemplo. Ele não só assume a responsabilidade, mas ele compartilha a responsabilidade. Todo mundo aqui, ó, vamos orar. Isso aqui me faz lembrar quando a cidade de Nínive recebeu um profeta do Senhor. E o profeta de Deus veio trazendo uma mensagem de juízo para aquela cidade. A cidade de Nínive. O profeta do Senhor estava dizendo, arrependei-vos, porque senão o juízo virá sobre vocês. Essa mensagem chegou aos ouvidos do rei daquela cidade. E o rei daquela cidade se informou melhor daquela mensagem. Quando ele descobriu que era uma mensagem de juízo, que o povo deveria se arrepender,
na passagem bíblica diz que aquele povo se arrependeu com jejum, com oração, e Deus decidiu não mais destruir aquela cidade. Porque aquele povo orou, porque aquele povo clamou, porque aquele povo jejuou, porque aquele povo buscou, porque aquele povo pediu. Aleluia. Irmãos, nós precisamos voltar a orar. Mas não é só o pastor da igreja, não é só a líder do departamento, não é só o líder do outro departamento. Somos nós, o coletivo, o corpo, o todo. Nós precisamos, aleluia, termos primeiro a responsabilidade de orarmos mais. Porque a oração é uma questão de responsabilidade. Segundo, comprometimento. Se eu me comprometi a orar, ainda que surja um monte de situações, porque assim, quando você coloca um compromisso, meu amado, quando você coloca um compromisso, surgem situações de cá, de lá, é filho, é criança. Eu já contei na igreja, aqui eu vou relembrar com os irmãos, quando eu era jovem ainda, morando em Minas Gerais, eu fiz um propósito com Deus de orar pelo menos meia hora todos os dias. Todos os dias eu falei, vou orar todos os dias. E todos os dias eu ia para a igreja, eu orava, desculpa, era uma hora de oração. Todos os dias eu ia para a igreja, eu orava. E quando eu não orava na igreja, eu orava em casa. E eu me lembro que um dia que eu saí para trabalhar, trabalhei o dia inteiro, eu não orei. Cheguei em casa, tomei um banho, fui para a igreja, não orei a quantidade de minutos que eu havia programado, falado com Deus. Acabou o culto, eu não orava uma moça, fui para a casa dela. Era um final de semana, então estendeu-se até às 11 horas, às 10h30, e ela morava muito longe da minha casa. E eu me lembro que eu estava olhando para o relógio e falei, eu fiz um propósito com Deus, eu preciso cumprir esse propósito. Então eu saí correndo da casa dela, eu fui da casa dela na minha casa, mais ou menos uns 30 minutos, eu fui correndo. Cheguei em casa, minha mãe já estava deitada, meu pai já estava deitado, eu entrei correndo, dobrei o meu joelho e falei, hoje eu vou orar e cumprir o meu propósito com Deus. Dobrei o meu joelho no horário certo. E eu comecei a orar, Senhor, tenha misericórdia, fui orando, 10 minutos, 15 minutos. Quando deu 15 minutos, eu escutei batendo na minha janela. Era 11h30 da noite. Alguém entrou pelo portão da minha casa, foi até a janela e bateu na porta, na janela. Eu só olhei, levantei a minha cabeça e disse, quem é? Era o pastor da minha igreja. Ele disse, irmão Rafael, eu preciso de uma conversa séria com você. Eu só falei, pastor, espera lá fora, que eu estou numa reunião com o Altíssimo. Aleluia. O pastor saiu e ficou lá fora. Eu orei. Quando deu meia-noite, eu saí do quarto. Fui lá fora, encontrei com o pastor Paulo. Falei, pastor, o que o senhor precisa? Ele olhou para mim e disse, não preciso mais nada. Você me ensinou uma coisa. Eu falei, o quê, senhor? Você me ensinou a ter prioridade. Eu achei que quando eu chegasse aqui na sua casa, talvez você ia sair, mas você deu prioridade para Deus. Meu amado irmão, isso eu era jovem. Os anos se passaram e às vezes a maturidade, em vez de aumentar o nosso zelo, o nosso fervor, às vezes acaba tirando a nossa espiritualidade. Nós precisamos ter compromisso com a oração, nós precisamos ter comprometimento, aleluia, com o nosso propósito. Precisamos orar e orarmos muito, não é orar pouco. O reino das trevas não descansa. Satanás e os seus súditos não estão de braço cruzado. Enquanto nós estamos em casa dormindo, os súditos de Satanás estão nas madrugadas em cachoeiras, em cemitérios, oferecendo todo tipo de miséria para ele. Meu amado irmão, nós precisamos acordar e buscar o Senhor. Queremos prosperidade? Vamos orar. Queremos livramento? Vamos orar. Queremos, aleluia, avivamento? Vamos orar. Queremos um milagre? Vamos orar. E como eu disse, não é simplesmente fazer orar. O pastor Henrique tinha uma frase muito interessante, ele dizia, tem muito crente que ele tem a oração do soldado. Você sabe qual é a oração do soldado, né? É aquele que dobra o joelho e fala, obrigado Jesus, amém? Não, meu amado irmão. Oração é se sacrificar em Deus, com Deus, orando, pedindo, buscando, até que o seu coração se encha da graça de Deus. Irmãos, quando eu comecei a pastorear essa igreja, eu estava com 1 ano, 2 anos, eu estava trabalhando em
Nova Odessa, na portaria. E enquanto eu estava trabalhando, que são as 11 horas da manhã, o meu coração fechou. Meu coração fechou de tal forma que eu comecei a sentir uma angústia tão grande. E eu comecei a orar, eu estava trabalhando no sábado, tinha muito movimento. E eu comecei a orar, eu orei uma meia hora, orei uma hora. E quanto mais eu orava, mais o meu coração se angustiava. Eu me lembro que eu ter orado umas 2 horas e meia. Eu não só estava orando, quando o Espírito Santo veio sobre mim, me renovou, comecei a orar em línguas estranhas, foi uma bênção. E o meu coração muito angustiado. Acabou o meu turno de trabalho, eu vim aqui para minha casa e o meu coração angustiado. Quando eu cheguei aqui na igreja, tinha um jovem na porta dessa igreja me esperando para conversar. Eu entrei pela porta daquela igreja e ele disse assim: pastor, eu não vou ouvir mais a igreja, porque eu estou com uns problemas pessoais. E ele começou a falar, e eu disse: não, jovem, Jesus ainda tem um propósito na sua vida. E ele disse: não, pastor, eu não quero mais. E ali eu entendi a angústia que eu estava sentindo no meu coração. Por que aquele jovem, porque quando eu cheguei aqui eu encontrei aquele jovem que não disse que não iria vir mais para a igreja. E de fato aquele jovem não veio mais. Mas enquanto ele conversava comigo, ele dizia assim para mim: pastor, aconteceu algo na minha casa, e é o seguinte, eu vou sair da igreja para matar uma pessoa. Eu disse: que isso, não, pai, não faz isso não, eu vou matar uma pessoa. Eu vou sair da igreja para matar uma pessoa. Ele disse: não, pai. Enquanto nós estávamos aqui, eu orei por ele, eu aconselhei e foi embora. Essa semana ele entrou no meu carro e disse: pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque se não fosse o senhor, eu estava preso hoje. Hoje ele está na presença de Deus novamente. Mas isso aconteceu porque eu estava em oração. O Espírito Santo, quantas vezes ele bate na porta do seu coração e diz: vai orar? E você tem sensibilidade para ouvir, para se aperceber do Espírito Santo? Porque muitos de nós estamos tão envolvidos no dia a dia que não temos sensibilidade. Achamos que o Espírito Santo não fala mais, mas ele fala. A questão não é ele falar, não é como ele fala, não é o quanto ele fala, é o quanto nós temos sensibilidade para ouvir ele falar. E a sensibilidade, ela se torna cada vez mais aguçada quando nós oramos mais, quando nós clamamos mais, quando nós buscamos mais ao Senhor dos Exércitos. Esse homem aqui colocou todo o seu reino em oração. Você entendeu? Olha o versículo final, que diz assim, no final que eu disse que nós lemos, né? Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. O inimigo está vindo, joelho dobrado. O inimigo se reuniu, joelho dobrado. O inimigo está caminhando, joelho dobrado. Josafá está orando, os sacerdotes estão orando, levitas estão orando, o povo de Judá está orando. A notícia se espalha nas cidades circunvizinhas a Judá, e o povo não cruzou os braços e disse assim: o problema é de Josafá, o problema é de Judá. Não! O povo entendeu que eles também precisavam entrar naquele processo de clamor. O povo entendeu que aquela luta não deveria ser só de Josafá, mas que eles também deveriam assumir o comprometimento de lutar junto com Josafá. E lutar como? Lutar em oração, lutar, aleluia, em intercessão, lutar em clamor. Duas coisas que eu e você precisamos entender: uma coisa é lutar com Deus, a outra coisa é lutar contra Deus. Lutar contra é quando nós vemos a pessoa como nosso inimigo. Inimigo é só Satanás, o rei das trevas. Agora, com Deus é quando você insiste, persiste, clama. Enquanto a resposta não vem, você não desiste, você não para, você continua, você, aleluia, intensifica cada vez mais. É lutar com Deus até que a porta se abra, é lutar com Deus até que a resposta chega, é lutar com Deus até que o anjo venha trazer a resposta, é lutar até que a sua oração seja não ouvida, mas respondida, porque tudo que você ora, o Senhor Deus ouve. Eu falei para você de Lucas capítulo 18, quando Jesus fala sobre orar sempre e nunca desfalecer. E ele conta uma história de uma mulher que vai ao juiz. O juiz não a responde no primeiro momento, aquela mulher volta novamente.
E ela importuna tanto o juiz da cidade que o juiz diz assim: eu vou responder por essa mulher, porque senão ela não vai parar de me incomodar. E Jesus termina a sentença e diz: façam como essa mulher, clame até serem ouvidos, atendidos e respondidos. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos de livramento, nós precisamos de renovo, nós precisamos de socorro. E esse socorro, esse avivamento, ele não virá de outra forma, a não ser que eu e você venhamos nos comprometer e venhamos buscar a Deus com intensidade, com volume, com total entrega. Deus está disposto a agir em nosso favor. Deus está disposto a responder a nossa oração. Deus está disposto, aleluia, a fazer coisas extraordinárias. Mas quando eu e você também temos disposição de buscar esse Senhor dos Exércitos? Uma outra pessoa que enfrentou um momento semelhante a este é o rei Ezequias, aonde um exército inimigo da Síria subiu contra Ezequias, e um capitão foi até Ezequias, e o capitão chegou lá e disse assim, e os muros e as portas de Jerusalém foram fechadas. As autoridades subiu no muro para ouvir o capitão inimigo, e o capitão inimigo olhou e disse assim: cadê Ezequias? Está escondido? Não tem problema não. Fala para ele que nós estamos subindo, vamos chegar aqui e vamos devastar esta cidade. Os reinos que tentaram nos parar foram todos destruídos. Que confiança é essa que Ezequias tem? Ele está confiando nos deuses. As outras cidades também tinham deuses, e nós matamos e destruímos tudo. Quem Ezequias confia? No rei do Egito? O Egito é como se fosse uma cana quebrada, aonde se escora e entra-se na mão e ele se machuca. Nós vamos chegar aqui e vamos acabar com tudo. O oponente de Ezequias foi tão ousado que disse assim: se Ezequias tiver soldado, eu dou 2.000 cavalos para eles montarem. Vocês não têm exército para me enfrentar. Quem são vocês? O que Ezequias fez? O mesmo de Josafá. Entrou na presença do Senhor, trancou as portas do templo e vamos clamar até que Deus nos ouça. Enquanto eles estavam orando, o Senhor Deus assumiu aquela responsabilidade de lutar por Ezequias como lutou por Josafá. E a Bíblia descreve essa narrativa dizendo que na noite um anjo do Senhor desceu do acampamento inimigo, um anjo, e um único anjo matou 185 mil soldados inimigos. Aleluia! Glória a Deus! Livramento, não? E esse livramento veio através do quê? Da oração, do clamor, aleluia. Aquele povo não se omitiu diante da sua responsabilidade, não se acovardou diante do grande desafio, mas eles assumiram a responsabilidade. Vamos orar até que a resposta venha. Vamos orar até que o Senhor Deus se disponha, aleluia, a nos responder. Vamos orar até que o milagre aconteça. No caso de Josafá, o exército já estava no acampamento para entrar. E Deus disse que aquela peleja não era dele mais, mas que era de Deus. E na noite, a Bíblia descreve um detalhe dizendo o seguinte: que um soldado se desentendeu com outro soldado. Um outro soldado entrou naquela briga. Um outro soldado entrou. E de repente, milhares e milhares e milhares de soldados estavam mortos. E por que eles morreram? Porque Ezequias, porque Josafá, diante do trono do Senhor, apresentava ele, apresentava a sua família, apresentava o seu reino, para que Deus pudesse trazer o livramento para eles. Vamos orar, meu amado. Um exemplo que nós temos que tomar para a nossa vida: Josafá e Ezequias. Agora, como nós temos lidado com as situações difíceis? Reclamando? Questionando? Murmurando? Como nós temos lidado com o momento do caos, com o momento da tribulação, com o momento da provação? Reclamamos e perguntamos:
perguntamos para Deus o porquê, o para quê, questionamos se Deus é na nossa vida, porque se Deus não fosse, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo? Ou nós assumimos a responsabilidade de buscar a Deus até que Deus responda, dizendo que o livramento virá? A questão não é enfrentar a luta, a questão é como nós respondemos a Deus diante dessa luta. Luta todo mundo passa, problema todo mundo enfrenta, adversidade todo mundo passa. A questão é que uns murmuram, outros reclamam, uns choram. Não choram na presença de Deus, choram com depressão. Não, meu amado, não. O particular ainda é o melhor lugar para você chorar. É nos pés do Senhor. Deus conhece. Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Deus vê o que o pastor não vê. Deus ouve, aleluia, a sua voz interior. Olha que coisa extraordinária. Deus ouve a sua voz. Porque todos nós temos pelo menos dois mundos, irmãos. Todos nós temos pelo menos dois mundos. Como assim, pastor? Pelo menos dois. Um é o mundo real, é o mundo concreto, é o mundo onde nós existimos, é o mundo onde nós nos relacionamos. E o outro é o mundo virtual, dos nossos pensamentos, das nossas imaginações. No mundo real nós vivemos somente aquilo que é absoluto, que é concreto. No mundo virtual nós criamos ideias, nós criamos realidades, nós criamos coisas. É certo que nem sempre essas coisas se concretizam, se materializam, se tornam reais, mas elas estão aqui. Jesus mesmo disse que o homem, quando ele olha para uma mulher, se ele cobiçar aqui, ele já pegou, porque aqui ele já criou uma realidade. E Jesus, quando está falando sobre oração, ele fala que o nosso Deus, ele conhece cada palavra antes mesmo que nós verbalizamos ela. Só você fechar os teus olhos. Você se lembra de Ana? Que cochichava com Deus? O sacerdote interpretou errado, mas Deus interpretou certo. Mas porque eles tiveram a postura e a posição de clamar, de buscar e de buscar socorro. Como eu e você queremos vencer a luta, o problema, a adversidade que nós estamos passando? Se coloque de pé neste momento, meu amado. Eu quero orar com você. A palavra foi sucinta, a palavra foi breve, a palavra foi rápida, mas o meu objetivo é despertar você para orar mais, para buscar mais a Deus, para buscar mais a Deus, para buscar mais a Deus, para clamar mais a Deus.